tudo bem? Bom, vamos começar aqui com outra questão da Unesp, hoje sobre pronouns. Então, vamos começar? Can you tell me qual que é a alternativa correta? Bom, tentar fazer sozinho aí. Alternativa correta, letra B. How much a box of matches costs? Por que é essa a alternativa correta? Porque a gente está emendando duas perguntas, tá? Então, percebe, aqui a gente é a primeira, né, pergunta, e aqui a alternativa é o complemento, seria a segunda pergunta. Porém, a gente está unindo as, as perguntas. E perceba, aqui a gente já fez a primeira inversão, né? Can you? Então, quando você vai fazer outra pergunta junto, você já não precisa usar mais os auxiliares, o does, o did, o has, quando no caso é o present perfect, e nem o verbo to be. Quando o verbo to be, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender também. Então a gente não precisa usar mais os auxiliares, ou inverter o auxiliar com o pronome, né? Pronome pessoal. Então por isso que fica Can you tell me how much a box of matches costs? Né? Você poderia me contar quanto custou essas caixas de fósforos? Então é basicamente por isso. Por isso que a alternativa B é a correta. Vamos lá. Alternativa, essa questão aqui da Unesp de 1999. People in Brasília. Então, tenta fazer sozinho aí, eu já vou dar a resposta. Alternativa correta, letra A. How many people are there in Brasília? Por quê? Primeiro que a gente está falando de pessoas. Pessoas são contáveis. Então a gente usa o how many. E segundo, porque are there é quantas pessoas há em Brasília, né? Então, quantas pessoas existem, entendeu? Em Brasília. Basicamente, o que essa pergunta está fazendo é perguntando a população da cidade de Brasília, né? Da, de Brasília, do Distrito Federal, lembrei. Por que as outras alternativas estão incorretas? How much, how much a gente usa com coisas incontáveis, como água, queijo, chocolate, açúcar, são coisas incontáveis, tá? Dinheiro, por isso que a gente pergunta how much. How much money does it cost? Né? Quanto custou de dinheiro isso, né? Ou how much does it cost? Né? Então, é basicamente por isso. Ou how much is it, né? How much is cell phone, né? Quanto custou o seu cell how much is your cell phone? Quanto custou o seu celular, né? Quanto custou o seu celular? Quanto você pagou? Então, é basicamente isso. Aqui, what many, não, né? Então, what não, a gente não usa para contável, né? Coisas contáveis. E aqui, porque está no passado, né? Então, Brasília hoje existe. Então, não é uma pergunta que faz sentido no passado, né? E a mesma coisa serve para essa aqui, né? E outra coisa desse aqui também é porque tá no singular, né? O was é o singular do verbo to be. Como a gente está falando de pessoas, plural, a gente tem que falar de are, né? No presente e o were no passado. E essa aqui é a mesma questão, né? Tá errado porque a gente está falando de passado aqui, né? Isso aqui está se referenciando ao passado. Aqui poderia estar, até aqui está certo, né? How many million people? Né? Até aqui, beleza. Se eu fizer essa pergunta, ó, how many million people? O erro está aqui. Was there? De novo, passado. E depois, e outra questão, porque é singular, né? Lembrando que aqui a gente está falando de plural. Então, por exemplo, para tornar essa alternativa correta, poderia fazer assim: How many people
were there in Brasilia in 2010. Então, quantos milhões de pessoas haviam em Brasília em 2010, né? Aí eu traria, aí o 2010 traria a ideia do passado, né? Então, daí estaria correto, né? Então, por isso que a alternativa A é a correta. How many people are there in Brasília? Aqui, vamos lá. Então, farm is that large one it is. Qual que é a alternativa correta? Aqui. Letra B. Whose? Whose farm is that large one it is? Peter's. Primeiro que a gente está falando de quem, né? A gente está falando de quem é, né? De quem é aquela enorme, enorme fazenda, né? É do Peter. It is Peter. Aqui a gente está falando de uma Lincoln Word, né? Se eu não me engano. E aqui a gente está falando de um pronome possessivo. Né? Geralmente a gente conhece os pronomes possessivos adjetivos, né? Adjectives pronouns. Agora a gente está falando de possessive pronouns. O adjective pronouns é os mais conhecidos. My, your, his, her, its, our e their. Agora os pronomes possessivos são mine, yours, hers, his, its, ours, theirs, né? Então, basicamente isso, ok? Então, por isso que, novamente, a alternativa B é a correta, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês um pouco e até mais. See you soon.